versículos aqui. E quando eu comecei a ler, eu comecei a analisar a minha vida. Porque a palavra primeiro é para nós. Quando nós vamos ministrar. E eu comecei a analisar parte por parte da minha vida. E sabe por que eu comecei a analisar? Porque aqui Deus dá ordem ao seu povo para observar os seus caminhos. Observar o seu coração. Observe o seu coração e considere os seus caminhos. Dá atenção às coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Dá atenção àquilo que está ao nosso redor. Mas eu creio, queridos, e eu creio que essa não é só mais uma palavra de domingo, essa é uma revelação profunda de Deus para nós. Para a sua igreja, que tem a responsabilidade de preparar o caminho para a segunda vinda do filho de Davi que vai reinar aqui para todo sempre. A igreja do arrebatamento. A igreja dos últimos dias que foi levantada como noiva de Jesus para ser adornada. Essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade. Eu falei sobre isso ontem, não sobre esse texto. Eu falei sobre um texto de Apocalipse. E para a gente entender melhor o que Deus fala aqui conosco, vamos olhar o pano de fundo histórico de toda essa situação. Veja bem, 3 coisas que o Senhor nos orienta e nos dirige no verso 8. Está aí na sua Bíblia. E que é o centro de toda a mensagem do livro de Ageu. Ele diz: subi, trazei e edificai. Você pode repetir isso? Subi. Quando a gente vai aqui nesse pano de fundo histórico, quando a gente vai nessa história, a gente vê que esse contexto histórico aqui, eles nos mostram um povo que se preocupava apenas com a sua própria vida. Era um povo que se preocupava com a sua própria vida. Eles estavam interessados somente nas suas realizações pessoais, nos seus objetivos, nas suas conquistas. E com isso, eles esqueciam completamente das necessidades da casa, do templo do Senhor. Observe aí na sua Bíblia que Ageu, ele é um profeta, e naquela época o rei Dário, Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador de Judá, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, eram pessoas importantíssimas para um contexto de algo que estava acontecendo ali em Israel. Aqui não é diferente. Aqui tem pastores que são peças importantíssimas desse ministério, tanto quanto vocês. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Nesse contexto histórico, Israel, ele estava cativo na Babilônia, ele estava preso no exílio. Sabe, quando a gente vai estudar isso aqui, a gente vê que o povo, ele tinha entristecido tanto a Deus, tinha feito tantas coisas erradas, o povo não aqui, que ele tinha sido levado cativo. Isso é que é impiedade. E aí Deus fala no versículo 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Por que será que ele diz isso? Será que isso tem acontecido conosco? Será que isso tem acontecido com você também? Será, querido, que tem acontecido com você? Será que você faz? E quando você termina, parece que você não fez muita coisa. E para piorar a situação, os frutos nunca aparecem.
Será que tem sido assim? A razão desse terrível acontecimento é muito simples. E assim como está acontecendo hoje, querido. Sabe por quê? O povo daquela época estava se preocupando com a sua própria vida, com a sua própria casa e deixando o templo de Deus em ruínas. Em ruínas. Era isso que estava acontecendo. Veja bem, eu falei de impiedade. Isso aqui é impiedade. Impiedade não é não é o ímpio, não é aquele que não é crente. O que não é crente é ímpio, ele já está lá. Mas impiedade dentro da casa de Deus é aquele que está na igreja e ele não segue a palavra de Deus. Eu coloquei aqui como o Espírito Santo falava para mim. É aquele que está dentro da igreja e não segue a palavra de Deus. É aquele que está dentro da igreja, mas não participa da vida da igreja. Preste atenção. Mesmo tendo um título de líder, nunca pode estar presente. Isto é, não segue a Deus. Porque os nossos pastores, eles são autoridades levantadas por Deus neste lugar, na sua igreja. E um dos princípios de Deus é a obediência. Pastor, eles nem sabiam o que eu ia pregar. Ele é um Deus de princípio. Sabe o que é impiedade? É fazer aquilo que Deus não mandou. Ou não seguir aquilo que Deus mandou. Impiedade é não seguir aquilo que a palavra de Deus ordena e orienta em todos os detalhes, em todas as áreas da nossa vida. Eu quero dizer para você que isso aqui foi dito pelo próprio Deus. Observe aí os versículos 9 e 10. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Parece que esse livro de Ageu foi escrito ontem para nós. Eu dizia, Deus, tem misericórdia da minha vida, porque as minhas costas estão doendo, estavam mesmo. E sabe, queridos, Deus estava dizendo ao povo que as bênçãos estavam sendo retidas porque eles estavam se preocupando e gastando suas vidas para adquirirem coisas e mais riquezas para suas próprias casas e deixando a casa de Deus deserta. Vamos parar para pensar aqui. Pense aí. O que você tem feito na casa de Deus? O que você tem feito na obra de Deus? Que você tem aberto mão para dar um pouco do seu tempo? Quando nós paramos para pensar, nós percebemos aqui que nós vamos fazendo as coisas tocando o barco. Nós vamos fazendo de qualquer jeito. Se der eu vou, se não der eu vou. Chegar lá eu faço, eu não faço. É assim mesmo. A gente vai fazendo conforme o sistema. Conforme nós já estamos acostumados, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não do jeito que Deus determina. E quando a gente para pensar aqui, nós devemos realmente nos preocupar. Sabe por que nós devemos nos preocupar? Não por causa das coisas que foram retidas, mas principalmente por causa do deserto que está vivo dentro das igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo nesse momento. Sabe por quê, querido? Porque as igrejas, elas se esfriaram. Porque o povo não quer mais trabalhar como antes para a obra de Deus e pela obra de Deus.
os nossos interesses pessoais, eles estão acima da vontade de Deus para as nossas vidas? É interessante. Sabe o que é mais interessante? É que nós até oramos, Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa aquilo, Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, abençoa minha faculdade, porque se o Senhor abençoar, eu vou te servir, eu vou estar lá, eu vou te dar o meu tempo. Olha, Senhor, abençoa o meu negócio, porque se prosperar, eu vou estar lá contigo. Senhor, abençoa isso, Senhor, abençoa aquilo. Deus me dá a resposta, a gente fica assim. Mas nós não queremos ter tempo de excelência com Deus. Muitas vezes nós não temos tempo para vir à igreja. Nós não temos tempo para orar. Buscamos respostas, quais Deus jamais nos dará da forma que nós queremos, porque, na verdade, toda a resposta de Deus já está aqui para nós. Ó. Ele diz assim, olha, subi, trazei e edificai. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa. Por que o povo não quer mais trabalhar como antes pela obra de Deus? Volte para o versículo 12, porque a resposta está lá. Sabe, parece ser as mesmas palavras que nós ouvimos daqueles homens que não se importavam lá com a seara e daqueles que hoje não se importam com a seara. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio não, irmão. Sabe por quê? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais. Quando a minha vida estiver estruturada financeiramente, aí eu penso em voltar para a obra de Deus. Além do mais, Deus vai entender. Deus me entende. Deus me entende. Sabe? Não quero dizer para você que você não tem que fazer faculdade, você não tem que estudar, você não tem que trabalhar, não. Deve fazer. Mas você precisa ter tempo de excelência com Deus. Você precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Não é eu que digo, não, é a palavra de Deus que diz, querido. O povo daquela época, ele estava como o povo do século 21, igualzinho como a gente. Eles estavam tão preocupados com o que eles teriam amanhã, da mesma forma que muitas pessoas estão tão preocupadas com o que vão ter amanhã, que até esquece, a gente até esquece que Jesus pode voltar agora. Até mesmo antes de eu terminar essa palavra, ele pode voltar para mim, pode voltar para você. Eu não sei. E a palavra de Deus, ela diz, através do apóstolo Pedro, que todas as coisas necessárias concernentes à vida já nos foram concedidas nas regiões espirituais pelo conhecimento de Jesus. E o que é conhecer Jesus? Todos os sábados tem aqui a ministração, o estudo, que muito me ajudou ontem na minha ministração, por sinal. Irmãos, ninguém sabe tudo. A palavra de Deus, todo dia ela se renova. Eu quero te dizer, querido, que você pode ter título de líder, você pode ter título de teólogo, de psicólogo, de médico, de doutor, você pode ter doutorado, mestrado, sei lá o quê. Mas se você não tiver o Espírito Santo, não é nada. Como assim? Sabe por quê? Porque quando nós não temos o Espírito Santo, nós somos movidos no nível da alma. É onde o diabo nos contra-ataca, é onde ele nos enferma. Somos almáticos, porque só o Espírito de Deus ligado ao teu Espírito pode produzir vida, aleluia por isso. Só Ele produz vida dentro de mim, de você. Porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você é crente do fogo, a manifestação de Deus na sua vida.
ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui o profeta Ageu, ele era cheio do Espírito. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas, não é vir aqui levantar a mão e dizer glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é estar em Espírito, é andar em Espírito, é viver as coisas do alto, é conhecer Jesus e a sua palavra. Isso é ser cheio, é ser impactado por Ele. Conhecer Jesus é estudar a palavra, porque Ele é a palavra. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e lá no princípio, lá no livro de João, no primeiro capítulozinho, diz assim, olha, e o verbo se fez carne. O verbo traduzido, quer dizer, palavra, pela palavra ele veio. Quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós crescemos espiritualmente. E quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais autoridade espiritual. E quanto mais autoridade espiritual, menos ação do maligno nas nossas vidas. Que veio para roubar, que veio para destruir, que veio para matar. Aquele povo, assim como a igreja hoje, achava que não era tempo de cuidar do templo de Deus. Não era tempo de edificar a casa de Deus. Não era tempo de cuidar do reino. Feliz daquele o qual o seu Senhor, quando voltar, encontrar trabalhando. Nesse ponto aqui é que Deus questiona. É tempo, por acaso, de cuidar de suas casas, de sua vida pessoal, dos seus objetivos próprios, e ele continua dizendo, enquanto o templo continua sem edificação. O que quer dizer sem edificação? Sem edificação da vontade dele, e não de prédios especificamente, mas o estabelecimento do governo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, o estabelecimento do reino de Deus. É isso. Porque quando o reino de Deus, o governo de Deus está estabelecido nas nossas vidas, pode doer em nós. Nós obedecemos ao Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso, queridos? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Igreja, considere as suas escolhas. Considere o caminho que vocês têm seguido. Olhe bem qual é a situação, considere que escolhas estão fazendo. Vocês estão fazendo muito e tendo pouco, e ainda este pouco eu, o Senhor, vou tirar. Eu, o Senhor, estou dissipando tudo, porque o meu templo, a minha vontade, é isso que ele está dizendo, está em ruínas. Vocês não se importam mais com o que eu, Deus, quero, mas com o que vocês querem. Era desse mesmo jeitinho que aquela voz de trovão com som de muitas águas soava nos meus ouvidos. Vocês não se atentam à minha vontade, e sim às preocupações desta terra, ao império deste mundo. Sabe qual é o plano de Deus para nós, queridos? É ter Jesus revelado em nós. É ter Jesus revelado em cada vida. É ter revelado o caráter de Deus na noiva. Sabe? Aqui no louvor, quando Deus ministrava sobre cantares, que ele dizia assim, pomba minha que mora nas fendas, eu quero ouvir a tua voz.
Ele fala de intimidade, de conhecimento, sabe? De conversar com Ele, de buscar conhecê-lo através da sua palavra, de verdadeiramente quem Ele é. Que Ele quer ter revelado o caráter dEle na sua noiva, através do seu Espírito Santo. Que Ele habite em nós. Sabe, quando Cristo não está impresso na nossa vida, não há fruto, querido. João 15 diz isso, aquele que está ligado na videira verdadeira. Aquele que está ligado na videira, a mesma seiva que corre naquela videira, corre em nós, o mesmo sangue que corre nas nossas veias. Qual é o teu DNA? Que corre aí dentro de você. E ele diz assim, olha, a terra ficou seca. E aquela terra ela ficou seca pela escolha daquele povo. A Bíblia diz que não havia mais cereal, não havia mais vinho, não havia azeite, porque o Senhor os secou. E sabe quando aquele povo ouviu essa mensagem, naquela época, dita pelo profeta Ageu, eles tomaram duas atitudes que mudaram os seus caminhos. Eles tomaram atitudes que mudaram os seus caminhos. Eles ouviram e obedeceram. Caminhos esses que o Senhor já havia pedido para considerá-los, para observá-los. Vá para o versículo 12 aí. Quando nós lemos o versículo 12, nós vemos que a primeira coisa que o povo fez foi obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Então Zorobabel, que era o governador, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Naquele momento, o povo entende o que o Senhor está falando através da vida daquele profeta e ele teme ao Senhor. Eles ficam atemorizados. E quando eles entendem, quando eles começam a observar e considerar os seus caminhos, Deus derrama sobre eles arrependimento. E eles se põem a edificar o templo. A sua Bíblia está escrito isso aí. Eles começaram a fazer a vontade de Deus. E quando aquele povo se arrependeu, ele voltou-se para que o Senhor, e assim procedendo no capítulo 2 de Ageu, o Senhor diz, olha, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Eles se arrependem, começam a fazer a vontade de Deus, e no capítulo 2, Deus diz, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só quem entendeu, dá um glória a Deus aí, glória a Deus. Aqui nós temos uma grande revelação para os nossos dias. De que a segunda casa é Cristo revelado na igreja. Em cada um de nós, em mim e em você. Sabe, a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ou seja, a imagem de Jesus na noiva trará a glória do Pai sobre nós. Isso é tremendo. Nós precisamos entender o que o apóstolo Pedro, ele diz, pelo conhecimento de Jesus, e este é o conhecimento experimental. Conhecimento fala de experiência. Conhecimento não é só ler a Bíblia. Sabe por quê? A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. É por eu criar situações em que eu acabo tendo experiências com Jesus.
E quando eu quero ter experiências com Jesus, eu tenho que andar por fé. Eu tenho que abrir mão de alguns artifícios, de alguns recursos que eu lanço mão toda vez que eu estou no aperto. Porque tem gente que é assim. Só quer ter experiências com Jesus quando ele está no aperto. Aí ele negocia com Deus. Não é? Quando ele não sabe o que fazer, quando ele está na dificuldade, aí ele apela: Senhor, a tua palavra diz que aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu. Não é? É verdade. Quando está no aperto, olha, Senhor, a tua palavra diz, aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu. Então eu ligo agora, Senhor, que o meu negócio vai prosperar. Eu ligo agora, Senhor, que o emprego vai vir. Sabe por que Deus deixa muita gente desempregada? Porque não tem tempo para Deus. Algumas coisas acontecem não pela vontade soberana de Deus, mas pela vontade permissiva de Deus. Que você quis. Pela vontade permissiva. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou para Ele isso? Sabe? Uma das características do exílio é exatamente esta. Muitos não sabem o que fazer, nem para onde vão. Não têm acesso à intimidade, não têm acesso ao trono. Sabe por quê? Porque eles são estrangeiros na casa do Pai. Porque são cativos das suas próprias vontades. Estão presos nessa terra por tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas. Abra sua Bíblia aí no capítulo 4 do livro das guerras e as vossas lutas, se não de vós mesmos. Eles nada. E ele claramente está dizendo, e o pouco que vocês têm, vocês gastam nos seus próprios deleites. Uma das características do exílio era que aquele povo não era fiel nos dízimos. Essa é característica da Babilônia. Aquele povo não ouvia a voz de Deus, ele não seguiu a sua palavra, eles foram levados cativos. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, diz que Deus habita, se ainda não habita, Ele anseia habitar, é dentro de nós, é dentro de mim, de você. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Deus nos convida a refletir nesta noite, desde o começo do culto. O que tem nos feito cativo? O que é que tem te feito cativo? Sabe por que Ele pede para que a gente faça essa reflexão? Porque essa situação de muita gente dentro da igreja ainda estão cativos na Babilônia. E se nós queremos crescer um pouco mais no Senhor nesta noite, nós precisamos entender e buscar a vontade dEle para nós. Você precisa dizer, Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade soberana para a minha vida. Vou tornar a repetir para você. Só Deus, só o Espírito de Deus ligado ao teu Espírito e ao meu Espírito pode produzir vida. Sabe que Deus quer nos alertar hoje? Que nós não podemos passar a nossa vida toda correndo atrás de coisas terrenas. Coisas para satisfazer os nossos próprios desejos egoístas. E se esquecer de edificar o templo de Deus, que é a nossa vida. Sabe por quê, querido? Se você não tem prazer em estar participando da vida da igreja, você não tem prazer
de edificar a sua vida. Aí você pode estar dizendo aí, mas pastora, eu participo sim da vida da igreja. Eu participo. Porque eu venho aqui nos casamentos, eu venho aqui nos aniversários, né? Eu venho aqui, pastora, sempre. Eu participo sim. Nas comemorações festivas. Sabe? Isso não é participar da vida da igreja. Sabe por quê? Seria indiferente para você, você iria da mesma forma se fosse aqui em qualquer outro lugar. Isso não é participar da vida da igreja. Tanto faz onde seria. Nessas ocasiões aí você estaria presente. Sabe o que eu quero te dizer? Para que você não fique pensando que a pastora Neila combinou comigo. Eu nem sabia que ela ia trazer essa reflexão no começo. Eu nem sabia que o Antônio ia começar o culto lendo Zacarias 1. Que fala de conserto, fala de arrependimento, fala de voltar para o Senhor. Deus tem dado tanta coisa boa para esta igreja. Deus tem dado para nós, neste lugar, um manjar, um manancial, que você pode vir comer na mesa. É isso que Ele tem dado nesse lugar. Porque esse lugar foi criado para isso, para professar as verdades do Senhor. Sabe? E sabe o que mais me impactou, queridos? Eu compartilhei com a Marlúcia semana passada, semana retrasada, o que mais me impactou foi quando o Espírito Santo disse para mim assim, olha, não se deve lançar pérolas aos porcos. Eu vou explicar para você isso. E eu fiquei meditando sobre isso. Até que Ele me revelou profundamente essa palavra aí. Isso me deixou muito triste. Eu, pessoa. Abra sua Bíblia aí. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 6. Ele diz assim, olha, foi Jesus que falou isso. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés e voltem. Se você for ver aí na sua Bíblia, esse texto ele está dentro do conhecido Sermão do Monte. Ele está bem aí dentro. E esse texto ele foi proferido por Jesus aos seus discípulos. E eu fiquei pensando o que os discípulos de Jesus eles teriam de posse, que era santo e que era uma pérola. Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, o que eles tinham ali? Sabe o que eles tinham? Todas as evidências do reino de Deus. Os discípulos herdaram de Jesus a pérola chamada Evangelho, que é a palavra de salvação, a boa notícia, a demonstração do poder e do amor de Deus, através dos prodígios de exposição da palavra. Essa era a pérola preciosa, dada por Deus aos discípulos, que se estendeu para nós, igreja do Senhor Jesus, o Evangelho da salvação. Observe bem que nesse versículo a ordem era para não dar o que é santo e não jogar as pérolas. E ele se refere, indica dois personagens, os cães e os porcos. Sabe por quê? Ele pisa no que é santo e dilacera
os que apresentam a pérola, eles resistem ferozmente. Como é que pisa no que é santo, dilacera assim? Como é que é isso? O pastor não tem mais o que fazer, agora vai inventar CPO sábado de tarde. Acha que ninguém mais trabalha. Pastora Dulce não tem mais o que inventar. Fica chamando todo mundo para orar. Estou falando de mim e dele porque eu posso falar da gente. Pastora Marlúcia não tem mais o que fazer, ela não trabalha mesmo? Você foi lá no meu quarto, o Espírito Santo falando comigo. Jesus fala nesse texto das pessoas que resistem às pérolas santas, que os discípulos de Jesus, as autoridades levantadas por Deus aqui na terra, portam, recebem e buscam compartilhar. Sabe o que ele dizia mais para mim? Não fiquem tristes. Porque muito breve no meu tempo, eu os levantarei e levarei para outros lugares, para um povo que precisa. E ele foi trazendo revelações ao meu coração. Ele dizia que os discípulos, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, assim, olha, não percam seu tempo com esse tipo de pessoa que claramente despreza e rejeita tudo que vem de Deus. Eles rejeitam porque eles já sabem demais. Eles já ouviram falar sobre isso, eles não precisam. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, o anjo diz para Jesus, naquele momento ali, que João está prostrado, que ele pensa, ele está tão envolto nos mistérios do céu, que ele não observa que é um anjo. O anjo diz para ele, olha, não me adora, porque eu sou teu conservo, teu e dos teus irmãos lá na terra. Aqueles que têm guardado o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus na terra é o espírito de profecia. Quem entendeu, deu glória a Deus. Palavra revelada. É isso. E para mim isso fica evidente que não há proibição de Jesus, de que nós preguemos, testemunhemos a palavra a todos. Mas que nós devemos observar quando há resistência e irreverência. Onde estamos, diante das pérolas de Deus. E não desperdicemos aquilo que nós temos de mais precioso. Jesus está voltando, querido. Nós não sabemos quando Ele vai voltar para nós. Sabe? Eu já estou quase terminando. Quando nós deixamos de obedecer, quando nós nos rebelamos, nós perdemos o temor. E as consequências, elas são graves. É engraçado que a pastora Neila disse assim, desperta. Quando nós deixamos de obedecer, nós não despertamos para a obra. E se nós não despertamos, o templo de Deus continuará em ruínas.
Sabe qual é a palavra para nós hoje? Suba ao monte, traga madeira para edificar a casa de Deus. Oração. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia essa expressão, subir ao monte, ela fala de Jerusalém. 3 vezes no Evangelho. Na Bíblia, não só no Evangelho. Quando nós vamos na Bíblia, o melhor exemplo disso, de subir ao monte, de ir a Jerusalém, é a história de Abraão ali. Deus manda Abraão subir ao monte Moriá e sacrificar seu filho, isto é, adoração. Porque adoração e sacrifício é a mesma coisa. Isso é oferecer o que eu tenho de melhor. O que ele tinha de melhor era o filho. É disso que fala. A expressão subir ao monte quer dizer se libertar do cativeiro. Investir tempo com Deus, tempo de qualidade para Deus, para a sua obra, para o seu chamado. Só aqueles que são livres conseguem subir ao monte. Trazei madeira. O Senhor está falando da mesma coisa. Lá no Antigo Testamento, o Senhor diz para Moisés assim: olha, traga para mim madeira de acácia e construa para mim uma arca. A madeira de acácia, queridos, ela é a mais dura. Ela é cheia de nozes, mas é uma madeira muito resistente que existe na natureza. Deus nos traz um ensino nisto. Filho, filha, madeira de acácia é duro de trabalhar, é difícil de trabalhar. Assim é você. Assim como a madeira da acácia é dura e difícil de trabalhar, assim é você, diz o Senhor. Para nós. E não importa quão duro nós sejamos, o Senhor vem e trabalha em nós e constrói uma arca. Que é aquilo que nós somos hoje. Só quem é templo do Espírito Santo dá um glória a Deus a Ele. Glória a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós aqui somos essa madeira que Deus vai talhando, que Deus vai trabalhando. Ele vem e diz: olha, põe no altar a madeira, suba ao monte, pague o preço, passe tempo comigo, me ouça, me obedeça, ofereça o que há de melhor. Ofereça mesmo. Põe a sua vida no altar. Nesta noite, põe a sua vida no altar. Decida viver assim, independentemente de qualquer outra coisa. Decida viver com o Senhor e para o Senhor. Edificai a casa. Essa era a missão de Zorobabel. Primeiro o Senhor mandou construir o tabernáculo, depois o templo, até que veio Jesus. E Ele fez com que o véu do templo se rasgasse. É por isso que Jesus diz: olha, eu vou lá e eu rogarei ao Pai para que, cheia de nós, o Senhor trabalhará em você e te fará um lugar da habitação de Deus. Simplesmente se ponha no altar do Senhor, ministério de louvor.
Eu quero te convidar a ficar em pé. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa do Senhor. Essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite de quebrantamento na presença do Senhor. Porque haverá um dia que nós estaremos diante dele e ele vai te chamar e me chamar pelo nome. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Ele vai me chamar e te chamar pelo nome e dizer: apresenta tuas mãos para mim. Apresenta tuas mãos para mim. O que tu tens para mim? Filho meu, filha minha, o que tu tens para mim? Ah, Senhor, muitos vão dizer: ah, Senhor, sabe, Senhor, outras coisas me consumiam o tempo. Eu não consegui, Senhor. Eu não consegui. E para esses ele vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E eles vão insistir. Mas eu fui lá, Senhor, nas quartas-feiras eu preguei. Mas, Senhor, quando me dava vontade, eu ia lá e eu falava do teu nome: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Quando ele te chamar pelo nome, que você vai apresentar para ele, que você vai apresentar para ele uma mão cheia de desculpas ou uma mão com os seus frutos.